Olá, senhores. Sim, sou eu, Pedro, nas redes sociais. Eu sei que eu sou low profile, etc. Mas eu tô testando um novo formato aqui, uma doideira. Eu com o microfone na mão falo bastante, mas só algumas pessoas sabem disso. Então, baseado em algumas conversas anteriores que eu tive com algumas pessoas bem especiais na minha vida, e veio na minha mente, então, e essa vai ser uma ideia que eu tô a fim de realizar. Vamos ver no que vai dar. Mas eu basicamente tive a ideia de expor um pouco de como é a minha carreira como game designer, né? Muitas pessoas não sabem, tem uma galera que pergunta. Não é tão grande não essa galera, tá? São 3 ou 4 pessoas. Mas eu acho interessante, pode ser uma experiência da hora, principalmente pra mim. Então, basicamente eu vou explicar um pouco aí de como funcionam alguns processos da minha área, trocar uma ideia, falar umas besteiras, poucas coisas, ou muitas. Mas inicialmente o pontapé inicial veio principalmente porque tem um novo projeto aí no meu radar. E como ele é uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer, eu já vou trocando essa ideia com vocês sobre essa questão, né, um pouco da frustração, porque no meio assim da arte no geral, tem muito disso, né? Muitos projetos, muitas coisas, muitas ideias, mas às vezes você testa ou nem chega ao ponto de testar e tem que descartar. Então a gente trabalha muito com essa coisa meio rápida, né, de ideias e tal. Mas essa ideia, esse projeto em si, eu acredito que ele tem um bom potencial, isso é fato. Então eu tô aproveitando pra fazer uma parada meio Beauty in Public e meio vlog, e meio foda-se, mas o principal é que vai ser do meu jeito, então se curtirem o meu jeito, você é maluco, mas tamo aí, vamos falar sobre o jogo. E bom, falando um pouco mais sobre o projeto agora, um dos nossos produtores chegou com essa ideia, que ele tem um contato dentro de uma faculdade. E tem um grupo de doutores dessa faculdade lá do Rio Grande do Sul e quer transpor um jogo digital para um jogo de board game, né? Um jogo de tabuleiro. E só daí a ideia já é interessante, né? Esse nível de desafio assim. Normalmente o pessoal quer pegar um jogo de tabuleiro e a nível de acessibilidade, né, poder distribuir para mais pessoas de maneira digital, né? Quer transformar um jogo propriamente dito digital. Mas esse projeto tem a particularidade interessante, que é um grupo de doutores, né, fez esse Adventure Game, né, um joguinho de aventura, onde as suas decisões importam com o objetivo, né, o foco, é uma tese de doutorado, se eu não me engano, mas o foco desse projeto é conscientizar grávidas, né, então mulheres ali no período de gravidez, e o jogo então ele passa, né, você é Alice, se não me engano o nome, eu ouvi pouco sobre o projeto, né, o jogo em si, mas você basicamente é uma mulher em estágio final ali de gravidez, e você vai fazer algumas escolhas, algumas decisões, e ao mesmo tempo você vai aprendendo sobre alguns termos dentro desse mundo enorme da gravidez, né, da gestação como um todo. Então é um jogo, um projeto na verdade muito interessante, né? Me comovi bastante assim pelo objetivo que o projeto tem. Mas antes um pouco, né, vou dar um passinho atrás, falar um pouco sobre a minha equipe barra empresa barra estúdio. No final do ano passado eu fundei a Akioma, que nós somos basicamente uma organização, um conglomerado de produtores de jogos, né, desenvolvedores de jogos, e a gente tem o intuito de fornecer soluções criativas digitais por meio dos jogos para coisas talvez não tão convencionais. Então a gente não só desenvolve jogos, mas como nesse caso a gente vai chegar com a expertise, né, uma espécie de mentoria para esse grupo de doutores conseguir realizar esse próximo passo na tese deles. Então acho que é um pouco disso, deu para entender legal. Agora falando um pouco sobre processos de game design. Nós, meros indie, né, para quem não sabe, é o termo bonitinho para desenvolvedores independentes. Como não temos um cara da RH, um cara da arte, às vezes você vai trabalhar com diversas áreas. Eu, como sou um dos fundadores dessa empresa, né, da Akioma, também atuo inicialmente como produtor ali também. Então,
alguns processos começam antes mesmo do game designer, né, do Pedro game designer aparecer em cena. E um deles, né, um dos principais assim, quando a gente aborda qualquer tipo de projeto, na verdade, a gente fala um pouco, a gente inicia um processo ali de basicamente 3 passos. O primeiro é o alinhamento, ou seja, a gente vai trocar uma ideia com o cliente ali para poder entender quais são as pretensões deles, um pouco do background dele, ele também entender a gente, né, quem somos nós como empresa, como prestadora de serviço, e entender um pouco do objetivo do projeto, um pouco como que funciona a questão orçamentária, como que é a limitação, alguns parâmetros. E aí junto disso, né, já vem um pouco intuitivo, a gente faz uma coisa chamada de levantamento de requisitos, que é basicamente onde a gente vai entender um pouco do escopo do projeto, quais são os parâmetros que o cliente quer passar, algumas observações. Então ele vai falar, eu quero que todo mundo que apareça tenha 3 olhos. Apagando, a gente vai fazer. Então, esse levantamento de requisitos é muito importante. Não necessariamente o cliente passa todos os requisitos do jogo, é até um pouco raro, mas alguns principais para ele ali, né, coisas que não podem faltar nesse projeto, coisas que tem que ter, coisas que não podem ter. Então, a gente trabalha muito essa parte, né, nesse passo. E por último, né, já iniciando um pouco ali o projeto, um pouco da mão na massa, a gente faz uma análise de mercado, que é basicamente jogar alguns jogos semelhantes, ver possíveis públicos, começar a ter alguns insights mais próximos do mercado para garantir o sucesso, seja ele qual for, até porque ele é bem subjetivo, para garantir o sucesso do projeto. Então a gente tem um jogo comercial, a gente vai fazer uma análise de pesquisa de mercado mais intrínseca, mais específica, mais pesada. Alguns projetos a gente já faz uma coisa de contemplar mesmo os públicos que a gente quer chegar, né? Nesse caso das mulheres gestantes. Então, bom, é basicamente isso. Inicialmente, hoje acho que já deu pra ter uma ideia legal de ser game designer. Não muito, porque eu não falei muito sobre game designer. Eu falei mais como é abordar um novo... Abortar não. Pô, gestante. Abortar não. Como é abordar um novo projeto de jogos. Então, acho que é isso. Falei pra cacete, eu acho. Gostei de falar. E você que tá vendo aí, de alguma forma você se sinta privilegiado. Você tá na bolha do PH. Eba! Mas é isso. Fala aí se você não gostou. Fala aí se você odiou. Odiou não, muito forte. Fala aí se você gostou. Se você não gostou, críticas, comentários, elogios. Espero voltar semana que vem. Tamo junto.